Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso 10º vídeo de dicas para o exame da OAB. Nosso tema hoje, conforme comentado no vídeo anterior, será processo penal, mais precisamente um tema muito corriqueiro na prova da OAB, que é ação penal. Você sabe que a ação penal, ela se subdivide em ação penal pública e ação penal privada. E o tema dessa aula será exatamente a ação penal pública. E na futura aula de processo penal, aí nós falaremos sobre a ação penal privada. Então vamos lá, vamos prestar atenção porque eu tenho certeza que uma das perguntas da sua prova será ação penal, como geralmente sempre é, turma. Então vamos lá, ação penal pública é aquela que a legitimidade ativa é do Ministério Público. Então toda vez que a legitimidade ativa for do Ministério Público, a ação penal será pública, turma. Um tema de ação penal pública que sempre cai e o aluno menospreza são as características, os princípios da ação penal pública. Então tome nota. A ação penal pública, ela tem 5 características, ela tem 5 princípios. O primeiro princípio é chamado de legalidade ou de obrigatoriedade. O que significa? Preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público tem a faculdade ou a obrigação de entrar com a ação penal pública? Ele tem a obrigação. Esse princípio é o princípio da legalidade, também chamado de obrigatoriedade. Segundo princípio, indisponibilidade. Uma vez iniciada a ação penal pública, o Ministério Público não pode desistir dela. Uma vez iniciada a ação penal pública, o Ministério Público não pode desistir dela. É o princípio da indisponibilidade. Terceiro princípio, oficialidade. O Ministério Público não é uma instituição pública, turma. A ação penal pública não é sempre provida pelo Ministério Público. Logo, a ação penal pública sempre goza de oficialidade, senhores. Quarto princípio, intranscendência. A pena e o processo não passam da pessoa do réu. Intranscendência. Nem o processo nem a pena passam da pessoa do réu. Morreu o réu, extinguiu o processo. E o quinto e último princípio é o princípio da divisibilidade. Desde 2009, o Supremo Tribunal Federal entende que a ação penal pública é divisível. Ou seja, o inquérito investiga 5 ou 6 pessoas. Se o Ministério Público entender que naquele momento só existem indícios de autoria e prova da materialidade contra 1 ou 2 réus, ele pode oferecer a denúncia e continuar as investigações contra os demais réus? Pode, sem problema nenhum, porque lá na frente ele pode fazer o aditamento da denúncia ou oferecer uma denúncia autônoma, né, turma? Pelo crime, pelo mesmo crime, pelos mesmos fatos, sem problema nenhum. Então o Supremo entende que a ação penal pública ela é divisível. A ação penal pública ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela que o Ministério Público não precisa ser autorizado por ninguém. Veja, é a regra do ordenamento jurídico brasileiro. Na omissão da lei, todo crime é processado por ação penal pública incondicionada. Veja, o que significa isso, professor? Isso significa que, quer a vítima ou não, veja, querendo ou não querendo a vítima, preencher os requisitos legais, você vai aplicar os princípios que eu acabei de mencionar. O Ministério Público está obrigado a ofertar a denúncia, independentemente de qualquer vontade, de qualquer condição, por parte da vítima ou de qualquer outra pessoa. A ação penal pública condicionada por seu turno é aquela que a legitimidade ativa é do Ministério Público. Porém, ele precisa ser autorizado por alguém. O Ministério Público, para poder ingressar com a ação penal pública, ele precisa ser autorizado por alguém. E essa autorização nós chamamos de condição de procedibilidade. E a questão é, a ação penal pública condicionada, ela se subdivide em duas. Ela é condicionada à representação da vítima ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então vamos lá, rapidinho. Ação penal pública condicionada à representação da vítima. O Ministério Público é o titular da ação penal, mas ele precisa ser autorizado pela vítima. Como que é o nome dessa autorização, professor? Representação. E essa representação tem prazo para ser ofertada. O prazo para ter a oferta da representação é decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Tome nota. Decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Professor, fala para mim, e se a vítima não ofertar a representação dentro do prazo? O prazo não é decadencial? Extinção da punibilidade. Veja, o Estado vai perder o direito de punir, porque ocorreu a decadência, turma, que é uma causa extintiva da punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal. Professor, a vítima é menor ou incapaz. Quem autoriza o MP? Representante legal. Professor, a vítima não tem representante legal ou já faleceu
faleceu. Quem autoriza o MP? O CAD. Quem é CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Beleza, turma? Professor, os interesses da vítima coincidem com o CAD. O juiz vai nomear a vítima um curador especial. Beleza, turma? Veja, retratação da representação. O que é a retratação da representação? É a vítima cancelar a autorização que foi dada ao Ministério Público. Então é possível a vítima autorizar o MP e depois cassar a sua autorização? Sim. Como que é o nome desse ato processual? Retratação da representação. A vítima pode fazer isso até qual momento? Até o oferecimento da denúncia pelo MP. Então, até o promotor oferecer a denúncia, a vítima pode o quê? Ofertar a retratação da representação. E aí o MP não poderá mais processar o réu por ausência da condição de procedibilidade. Mas você sabe que o detalhe é o que manda nas provas, turma. E qual é o detalhe? Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Na Lei Maria da Penha, qual é o prazo da retratação da representação? Não é o oferecimento da denúncia pelo MP, preste atenção. É o recebimento da denúncia pelo juiz. Então, se a prova falar para você que é crime da Lei Maria da Penha, lá da Lei 11.340 de 2006, por força do artigo 16 da Lei Maria da Penha, o prazo para haver a retratação da representação é o recebimento da denúncia pelo juiz. E na Lei Maria da Penha, a retratação é feita em uma audiência específica para tal ato, na presença do juiz e do membro do Ministério Público, ou seja, do promotor de justiça. Mas, professor, eu li aí na mídia, ouvi falar na mídia, que na Lei Maria da Penha agora os crimes são processados por ação penal pública incondicionada. Verdade ou mentira? Cuidado com a pegadinha. O Supremo julgou a ADIM 4424 e lá o Supremo entendeu que na Lei Maria da Penha não se pode aplicar nenhum instituto da Lei 9.099 de 95. Então todo o crime da Lei Maria da Penha ele vai ser investigado por inquérito policial, não será cabível nem transação penal, nem suspensão condicional do processo. E o crime, tome nota, de lesão corporal leve, ele é processado por ação penal pública condicionada à representação por força do artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Então, essa decisão do Supremo afetou apenas a lesão leve, aonde, turma? Na Lei Maria da Penha. Porque na Lei Maria da Penha, lesão corporal leve será processado por ação penal pública incondicionada. Apenas na Lei Maria da Penha e fora da Maria da Penha. A lesão leve continua pública condicionada à representação da vítima. Mas cuidado, não vai aprender Lei Maria da Penha, ação penal pública incondicionada, porque isso é um erro. A ameaça, ela é condicionada à representação da vítima por força do Código Penal. Então, mesmo que seja na Lei Maria da Penha, a ameaça continua sendo pública condicionada à representação da vítima. Logo, a mulher ameaçada no âmbito doméstico ou familiar, ela pode ofertar a retratação da representação? Pode. E o limite é o recebimento da denúncia pelo juiz. Retratação da retratação. O que é isso? É a vítima reautorizar o MP. Então veja, a vítima representou, se retratou, ela poderia agora novamente representar? Sim. Ela pode novamente representar? Sim. E como é o nome disso? Retratação da retratação. E qual é o limite que a vítima tem para fazer isso, professor? O limite é o prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Se ela quisesse fazer a retratação da retratação após o prazo decadencial, ela pode, professor? Não, porque aí já ocorreu a perda do direito de punir do Estado pela decadência. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Veja, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a legitimidade ativa continua sendo do Ministério Público, só que agora quem tem que autorizar ele, quem é, turma? O ministro da Justiça. Professor, ainda existe essa ação penal? Existe, em duas situações. Em crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro e nos crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional. A primeira hipótese está lá no artigo 145, parágrafo único do Código Penal, e a segunda no artigo 7º, parágrafo 3º, também no Código Penal. A questão é, o ministro da Justiça tem prazo para autorizar o Ministério Público? Veja, a resposta é não, aqui não existe o prazo decadencial de 6 meses. O prazo que o ministro da Justiça tem para requisitar, para autorizar o Ministério Público através dessa requisição, porque aqui a ação penal pública, né, senhores,
condicionada à requisição do ministro da Justiça, não é decadencial. O prazo depende do delito, senhores, depende do delito. Se é, por exemplo, um homicídio, turma, seria o quê? O prazo da prescrição, que quem regula é o Código Penal lá no artigo 109 e depende das penas dos delitos. Né? Se você quiser saber um pouco mais de prescrição, assiste aí também no meu canal, tenho 3 vídeos aí muito didáticos sobre prescrição. Tá bom, turma? Veja, e pra gente finalizar, poderia o ministro da Justiça fazer o quê? A retratação da requisição? Isso é divergente na doutrina e na jurisprudência. O que o CPP fala pra gente? Nada. Então parte da doutrina fala que por ausência de previsão legal, não poderia o ministro da Justiça fazer a retratação da requisição. Mas o que fala a doutrina e a jurisprudência? Que por analogia poderia ocorrer a retratação da requisição, no limite do quê? Do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Porque uma vez ofertada a denúncia, você viu, turma, que a ação penal pública ela é indisponível e que o promotor não poderia mais abrir mão dela. Beleza, turma? Como sempre, vamos resolver aqui no final da nossa aula 2 questões de provas anteriores e aí nos vemos na próxima aula, que será sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá, 2 questões sobre o tema de hoje, sobre ação penal pública. A primeira caiu no exame 10. Olha lá. Um professor na aula de processo penal esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com uma ação penal, não poderá desistir dela, conforme expressa a previsão do artigo 42 do Código de Processo Penal. O professor estava explicando ao aluno o princípio da letra A, indivisibilidade? Errado. B, obrigatoriedade? Errado. C, indisponibilidade? Perfeito. Uma vez iniciada a ação penal pública, o MP não pode desistir dela. Que princípio que é esse, turma? Indisponibilidade. E a D, errado, intranscendência. Porque você sabe, a indivisibilidade, o Supremo já até afastou. A ação penal pública ela é divisível. A obrigatoriedade, preencher os requisitos legais, o promotor está obrigado a oferecer. Não tem nada a ver com a desistência. E a intranscendência significa que o processo e a pena não passa da pessoa do réu. Morreu o réu, lá nos termos do artigo 107 do Código Penal, será o que, turma? Ocorrerá a extinção da punibilidade. O Estado perderá o direito de punir pela morte do réu. E a segunda questão que eu vou resolver aí para a gente encerrar nossa aula de hoje, turma, é exatamente exame 13. Olha lá, ó. Fernanda, durante uma discussão com seu marido Renato, levou vários socos e chutes. Inconformada com a agressão, dirigiu-se à delegacia de polícia mais próxima e narrou todo o ocorrido. Após a realização do exame de corpo de delito, foi constatada a prática de lesão corporal leve por parte de Renato. Mas o que é? O marido que bateu na mulher? Logo, Maria da Penha. Beleza, turma? O delegado de polícia registrou a ocorrência e requeriu as medidas cautelares constantes no artigo 23 da Lei 11.340 de 2006. Decore, 11.340 de 2006 falou isso. Que lei que a prova está falando para você? Maria da Penha. Após alguns dias e com o objetivo de reconciliação com o marido, Fernanda foi novamente à delegacia de polícia requerendo a cessação das investigações para que não fosse ajuizada a ação penal respectiva. Ela queria então fazer a retratação de representação. Mas veja, pode isso? Não, porque nos termos, olha lá, ó, diante do caso narrado, de acordo com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a assinale é correta. Não é lesão leve no âmbito da Lei Maria da Penha? Então a ação penal pública é o que, turma? Incondicionada. Não precisa autorizar o MP e, uma vez que o Ministério Público tomou conhecimento do fato, preenchidos os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Indício de autoria e prova da materialidade delitiva. Ele tem a faculdade e a obrigação? Ele tem a obrigação, independentemente da vontade da vítima. Então vamos achar a resposta. Letra A. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão leve, a ação penal é condicionada à representação. Dessa forma é possível a retratação, pois não houve oferecimento da denúncia. Errado. Vimos que está errado. B. No âmbito da Lei Maria da Penha, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é pública incondicionada, sendo impossível interromper as investigações e obstar o prosseguimento da ação penal. Certo ou errado, professor? A B está correta, turma. É a B de bola. C. No âmbito da Maria da Penha, nos crimes de lesão leve, a ação penal é pública e incondicionada, mas é possível a retratação da representação antes do oferecimento da denúncia? Errado. Se é incondicionada, não é possível fazer a retratação da representação. E D de dado. No âmbito da Maria da Penha, nos crimes de lesão leve, a ação penal é pública condicionada à representação, mas como os fatos já foram levados ao conhecimento da autoridade policial, será impossível impedir o prosseguimento das investigações e o ajuizamento da ação penal. Errada, porque está falando aqui que é condicionada e nós vimos que na Lei Maria da Penha, a lesão leve é ação penal pública incondicionada por força da ADIM 4424 do Supremo Tribunal Federal.
Galera, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Continue estudando, está chegando a prova, mas você vai passar. Confia em Deus, confia em mim e vamos com tudo. Até a próxima.